Fala, gente querida, Chicão aqui do canal Livre Pensador, tudo bom? Esse canal aqui, Livre Pensador, é centrado em defender a filosofia cética. Tem gente que entende a filosofia cética como se fosse algo em que é impossível se dizer qualquer coisa, né? Essa é uma perspectiva muito caricatural. Porque se você parar para pensar, os filósofos céticos eram pessoas muito afeitas, que gostavam muito do empirismo, de uma investigação empírica, de exames, de algo que hoje em dia a gente chamaria, ou pelo menos eu chamo, de ciência, né? Fagulha, essa intuição científica, ela vem dos céticos. Tanto que o nome de céticos famosos é os textos empíricos, empíricos é de empiria mesmo, e o David Hume é uma figura central no empirismo britânico, né? Ele não era inglês, mas era lá da Escócia. Então, como se dão as afirmações, como se dá o conhecimento em uma base empírica, uma vez que os céticos, como eu, acreditam que é impossível provar que alguma coisa é real, né? Aquela coisa metafísica do real. Tem maneiras mais fracas de definir a realidade, e aí eu aceito algumas maneiras mais fracas de definir a realidade, mas uma coisa assim, uma realidade imutável, comum a todas as pessoas, a todas as formas de conhecimento, e nisso eu não acredito, né? Então, uma vez em que eu não acredito nessa verdade absoluta, como é construído o conhecimento nas bases céticas? Então, nesse sentido, todo conhecimento é muito similar ao conhecimento que a gente constrói nas bases estatísticas. E essa é a ideia desse ensaio, né? Defender que todo conhecimento se dá em bases estatísticas. Só que aí a gente se depara com um grande desafio, né? Embora todo o nosso conhecimento, em última instância, em última análise, ele se dá em bases estatísticas, né? Nós, seres humanos, somos terríveis em pensar em termos estatísticos, assim, na técnica estatística, sabe? O Daniel Kahneman é um psicólogo que é super influente. É engraçado porque a economia hoje, como um campo do conhecimento, se apropriou do Daniel Kahneman, né? E do Amos Tversky. Em grande medida, para o Daniel Kahneman provar que nós somos seres que nos valemos de heurísticas, né? De atalhos do pensamento, de uma coisa preguiçosa. Ele compara com a maneira racional de pensar. E como é essa maneira racional? Aí ele se vale da estatística. E para cada atalho que a gente usa que não vai conforme essa maneira racional de pensar, ele chama de viés, né? Então ele vai descrevendo diversos vieses, comparando a maneira intuitiva de pensar com a maneira racional de pensar, né? Mas assim, existem várias e várias maneiras com que a gente não obedece esse lado racional. Então, cada uma dessas maneiras é um viés, e certamente ele não esgotou no livro dele, né? A nossa racionalidade é muito restrita. Eu lembro que na escola a humanidade era apresentada como muito racional, e era o que distinguia a humanidade dos outros animais. Essa visão é uma visão que não é que ela seja necessariamente errada, mas é uma maneira de pensar que não ajuda a gente a ir mais longe, sabe? É uma maneira que acaba nos levando a um auto-engano, né? A uma autoconfiança em relação à nossa própria capacidade. Ah, nós somos racionais, então a gente se vale da razão, então a gente faz o que é certo. E cara, enfim, esse é o canal cético, né? Eu acredito que é impossível alcançar uma certeza metafísica de verdade, sabe? Nem sequer existe uma verdade que não seja definida conforme alguém, né? A definição é sempre a definição que alguém segue, ou não segue, ou recusa. Então, as verdades são necessariamente subjetivas. E nesse contexto de verdades contingentes, como é que se constrói um conhecimento que vai se aprimorando ao longo do tempo? Esse é um desafio para ser explicado, né? E a pessoa que dá o caminho para isso é o David Hume, lá no ensaio sobre o entendimento humano. O David Hume enfatiza a necessidade da gente se valer da experiência empírica. Não é que ele está dizendo assim, a gente tem o dever moral de se valer da experiência empírica. Não, não é isso. O que ele diz é cada um de nós se vale da experiência empírica para entender o que está acontecendo no mundo.
se eu der um tapa em alguém, eu acredito que a pessoa vai ficar brava. Por que eu tenho essa crença? Porque eu, desde criança, já interagi com diversas pessoas e já aprendi, com base na minha experiência, com base naquilo que eu vi de outras pessoas, que quem recebe uma agressão física costuma ficar bravo, indignado, com medo. Então o que eu defendo aqui é, o conhecimento é estatístico, portanto, a gente pode trazer as ferramentas do conhecimento estatístico para falar sobre as coisas que se dão aqui. E isso é muito poderoso. Tem gente que diz que a filosofia não tem uma capacidade de nos ajudar, né, em termos práticos, ou que ela é inútil, alguma coisa assim. Cara, é muito pelo contrário. Eu entendendo a filosofia como uma organização do pensamento para discernir o que são ideias interessantes e quais são ideias que são mera confusão intelectual, bagunça, enganos. A gente conseguir distinguir isso é filosofia. E isso é extremamente útil. Tanto que o Daniel Kahneman, né, ele, no livro dele, Rápido e Devagar, ele faz uma comparação que, num certo sentido, é muito cruel, que é um resultado, assim, num certo sentido, desolador, né, e num certo sentido, libertador também. Ele faz uma série de perguntas e compara entre dois grupos de pessoas. Um grupo de pessoas são os maiores especialistas no campo. O cara do governo dos Estados Unidos, né, esses consultores que todo mundo leva a sério até hoje, chama essas pessoas e propõe a elas que façam previsões. E aí o Daniel Kahneman e o Tversky treinam pessoas comuns, tipo dona de casa, em estatística. E aí ele faz a mesma pergunta, tanto para o especialista quanto para a pessoa comum treinada em estatística. Cara, o resultado é que as pessoas que receberam treinamento estatístico tiveram um desempenho em fazer previsões superior ao desempenho dos super especialistas. Talvez o conhecimento da geopolítica sem essa capacidade crítica que vem da estatística seja algo que até engana, porque te dá muita confiança no conhecimento e uma confiança que talvez não seja bem fundada. E você vai ter mais capacidade de discernir se o seu conhecimento é bem fundado se você tiver uma base estatística, uma base do conhecimento estatístico. Beleza, todo o nosso conhecimento tem essa base estatística. Porém, entender como se dá o nosso pensamento, essa meta-análise, né, entender como se dá o próprio pensamento em termos estatísticos, é muito difícil. Muito difícil esse pensamento mais racional. E as pessoas que desenvolveram o jargão, né, o jargão assim, a linguagem da estatística, essas pessoas vieram trazendo um jargão que não é intuitivo. E eu não sei se isso seria evitável ou se isso é fruto de como é a estatística mesmo, né? Mas uma coisa assim que eu acho difícil é a tal da hipótese nula e da hipótese alternativa. A hipótese nula é mais intuitiva, tá? É zero, né? Zero é o quê? Desligado, né? Na computação é desligado. 1 é ligado, 0 é desligado. Isso é um mnemônico. H0 é o quê? A hipótese nula. O que é a hipótese nula? Não tem efeito. Zero, não tem efeito. Até aí tá intuitivo. Agora a hipótese alternativa é o quê? A hipótese alternativa tem efeito. Eu não sei quanto vocês, mas eu acho esse nome, hipótese alternativa, muito confuso. Porque normalmente a hipótese alternativa é a hipótese que nos interessa, entende? Que nos fez pesquisar. Você quer saber se ela tem um efeito, se ela cura. Mas essa é o nome da hipótese alternativa. Vocês entendem? Eu acho isso um pouco contraintuitivo. É como uma dupla negação, sabe? Eu estou investigando o que não é, porque é o H0, e se não for isso, então é a hipótese alternativa. Se eu estiver confundindo vocês, é esse o ponto que eu estou querendo dizer. Esse jargão, né? Essa linguagem específica, essa linguagem técnica, ela é confusa mesmo. Se o que me interessa é a hipótese alternativa, por que ela leva o nome de hipótese alternativa? Eu só lembro daquela historinha do Shrek, né? Tem um dos filmes do Shrek em que vem o vilão, né? Que é o Charming Prince, né? O príncipe charmoso. Em português seria o príncipe encantado, né? Charmoso, assim, com cabelão, assim. Aí ele vai atrás
dos amigos do Shrek para saber onde o Shrek está escondido. E aí vai perguntar pro Pinóquio, porque o Pinóquio não pode mentir, se ele mentir cresce o nariz. E aí o Pinóquio vai respondendo com negações, sabe? E aí ninguém entende nada. Esse é um exemplo de como é difícil, como é contraintuitivo essa situação, entendeu? Esse é um dos motivos pelo qual o próprio aprendizado da estatística